Alô, você meu amigo, você minha amiga, você aí que está assistindo no YouTube, no Instagram, você que passou pelo Twitter, pegou o nosso link, você que está no nosso Facebook, você que está no nosso site, o cardinal.com.br, grato, muito grato pela audiência e a gente começando mais uma semana. Lembrando para você, se você puder aí, dar uma curtida, compartilha. Inclusive no YouTube você pode compartilhar direto com o seu grupo de WhatsApp ou com alguma pessoa que você queira mandar o link no nosso site, o cardinal.com.br, onde ficam também todas as nossas postagens. Existe essa possibilidade, bem como todas as outras redes sociais. Inclusive você pode copiar o link e mandar até por e-mail, né? Bom, eu agradeço se você fizer isso, tá? Hoje no programa a gente vai mostrar como anda a situação dessa variante Ômicron aqui no nosso país, pelo mundo, inclusive muitas divergências, até dentro da OMS, viu? Organização Mundial da Saúde. Houve um pronunciamento de um dos diretores no final de semana, falando que em 2022 provavelmente a pandemia acaba, porque a Ômicron seria o fim, né? Inclusive Ômicron significa fim mesmo, né? Bom, mas aí o Tedros, que é o diretor da OMS, ele hoje deu um outro pronunciamento dizendo que não se pode falar que a pandemia vai acabar. Fica naquele negócio, vai pra lá, vem pra cá. Na realidade, isso é muito ruim, porque não se passa uma mensagem concreta para a população mundial, tá? Eu vou hoje, inclusive, comentar com vocês que em abril do ano passado, a Organização Mundial da Saúde se posicionou através da sua diretoria médica e sanitária que não deveria haver passaporte sanitário no mundo. O que é esse negócio de passaporte sanitário? É que você tem que mostrar quando você vai entrar num shopping, né? Em alguns estados, o pessoal comentando muito a situação do Rio Grande do Norte, ou quando você vai entrar na praça de alimentação. Você, quando vai adentrar na praça de alimentação, você já tem que mostrar as doses da vacina, né? Ou quando você vai entrar em algum estabelecimento, num show, num estádio de futebol, esse seria o passaporte sanitário. Então, a OMS, em abril do ano passado, tinha se posicionado contrário. E olha, o posicionamento está muito atual. O que a OMS dizia? Primeiro, que a vacina, ela não se tinha certeza que ela garantiria a imunização. A imunização é você não ter a doença, né? Você está vendo que não existe isso. A pessoa não apenas pega a doença, como também transmite, mesmo estando vacinada. E eu vou mostrar dois casos distintos aqui, que infelizmente deram destaque para um e esqueceram o outro. São duas pessoas famosas, uma tomou 3 doses e a outra pessoa não tomou nenhuma, tá? Eu também converso com vocês sobre praias que estão impróprias para o banho, aqui no estado de Pernambuco. E a tal CPI do caso Beatriz vai sair? Já existe dentro do governo de Pernambuco uma insatisfação da ala governista, uma mobilização para que essa CPI do caso Beatriz não saia. Tem muita coisa por debaixo do pano dessa história, não tem? Eu tô vendo aqui os seus comentários, é muito comentário, inclusive tem gente que não acredita sequer que o cara é o autor, né? Porque ele primeiro ele teria confessado, tem um exame de DNA e depois ele negou. Mas o pessoal quer a CPI. Isso eu tô vendo. O que você acha? Bota aí nos comentários, porque isso é muito importante para eu saber o que você está pensando. Você acha que vai ser necessária mesmo uma comissão parlamentar de inquérito? Lembro que o governo tem ampla maioria dentro da Assembleia Legislativa do Estado. Nós tivemos, durante esse período de Covid, 7 operações da Polícia Federal dentro do estado de Pernambuco. Não se conseguiu instalar nenhuma CPI no estado. Nenhuma. Incluindo aquela pernada que o consórcio Nordeste deu de quase 50 milhões de reais do dinheiro público, que ficou com bandidos, que eles compraram numa empresa marginal, uma empresa inexistente, e os tais respiradores e equipamentos que os governos nordestinos compraram não chegaram em nenhum estado.
e não conseguiram até hoje recuperar esse dinheiro, viu? É um dinheiro perdido, Fora respirador para porco, máscara que não tinha a certificação da Agência de Vigilância Sanitária e mesmo assim teria sido comprado. Aventais vagabundo, tem muita situação. Foi a Operação Balmasquê, a Operação Apneia, tem um monte de operação e mesmo assim não teve CPI. Nenhuma CPI, nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Para você que é eleitor, para você saber, não é, como anda a situação política no seu estado. E o orçamento que foi aprovado? Esse fundão que foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro é maior que o reajuste dos servidores. Para você ter uma ideia, 4 bilhões 900 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Para política. É maior que o reajuste dos servidores. O dinheiro que estaria guardado, destinado para o reajuste dos servidores. E tem uma outra situação, quase metade do orçamento que é trilionário, quase metade do orçamento é só para pagar juro da dívida pública, serviço da dívida pública. A situação do Brasil é muito ruim. O caso Beatriz. Muita gente comentando depois de uma postagem que nós fizemos nas nossas redes sociais sobre as semelhanças do caso Beatriz com o caso Serrambi. Uma das principais semelhanças foi o tempo, né, a demora para se chegar num resultado, numa solução. A demora. Impressionante. Muito tempo. Toda vez que a polícia demora muito tempo para se chegar a um resultado e coloca muita coisa no inquérito, são vários volumes. Fica difícil para que o Ministério Público ofereça denúncia e fica fácil para qualquer um que pegue a defesa, porque tem muita coisa, muita situação assim que pode levar o inquérito tanto para um lado como para outro, né? E você sabe que esse tipo de crime, como é tribunal do júri, é o público que vai definir. Você tem um advogado de defesa, você tem o representante do Ministério Público, você pode ter um assistente de acusação, mas no final das contas é votação. O júri, ou seja, os jurados têm que ser convencidos. E o negócio está muito estranho, muito estranho. Eu estou vendo os comentários de vocês têm razão, tá? Vocês têm razão. Com referência ao caso Serrambi, 2 casos que envolvem a situação de DNA. No caso atual, se conseguiu um DNA. No caso anterior, Serrambi, havia a possibilidade de fazer o DNA, mas a prova, que seria o cabelo, eles usaram um produto químico e o produto químico neutralizou a possibilidade de fazer o exame de DNA do fio de cabelo, que seria o DNA mitocondrial, e por aí vai. Uma atrapalhada atrás da outra, né? Esse caso não está muito diferente, não. Tá? Fora a questão política, que você acaba envolvendo essa situação de rico contra pobre. No caso Serrambi, as meninas tinham saído de Serrambi para a praia de Maracaípe num barco onde havia grande parte do PIB, do Produto Interno Bruto de Pernambuco, não dos donos realmente naquela época. Hoje já são os donos, né? Dono de shopping, de construtoras pesadas, de rede de hospital, negócio de louco, né? Então era um pessoal riquíssimo que estava naquele barco. Aí, quando a polícia apresenta com o beiro, o povo não acredita que, no final das contas, um crime daqueles, com tantas circunstâncias, foi praticado por 2 pessoas que seriam pobres. A mesma coisa está acontecendo agora. A mãe, né, tinha dito que a escola havia identificado filhinhos de papai riquinhos que teriam dinheiro e que teriam colocado fogo exatamente no local onde a menina foi encontrada. E que ela acredita que tem uma relação daquele incêndio com a morte da criança. E isso vai ter que ser muito bem provado, porque senão, meu amigo, não vai dar em nada, viu? No final das contas, como eu disse, é júri popular. É a população que vai decidir. Fora isso, a questão da CPI. Depois que o deputado estadual Romero Albuquerque, que é do PP, pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa
para investigar o caso Beatriz, o líder da situação do governo, o deputado estadual Exaltino Nascimento, do PSB, decidiu se pronunciar contra a CPI e chegou a fazer um apelo orientando sua bancada a não assinar o documento. Inclusive, ele afirmou para a bancada que o governo já fez o que era para ser feito, a pessoa responsável já foi presa e a justiça vai acompanhar. A sugestão, então, é não assinar. E pode alegar que só assina se o líder do governo assinar. Então, ele diz assim, ó, se você é do governo, você diz para o pessoal que está te pressionando para assinar. Eu só assino se o Exaltino assinar. Como o Exaltino não assina, né, esse pessoal é evidente que não vai assinar também. As chances são que o documento seja protocolado agora no mês de fevereiro, quando os deputados voltam do recesso parlamentar. Bom, os organizadores informam que já tem 12 parlamentares, tá? O pessoal que está tentando a CPI diz que tem 12 assinaturas. Já a mãe de Beatriz disse que é a favor da CPI, inclusive disse que a CPI pode esclarecer as dúvidas e chegou a afirmar que ela, pessoalmente, acredita que o Marcelo, que foi apresentado, que foi apontado, ele seria o assassino de Beatriz. Mas quem é que estava escondendo o Marcelo esses anos todos, perguntou a mãe de Beatriz. E, inclusive, completa. Ele estava no banco de DNA desde 2018, 2019. Então, por que ele não apareceu antes? A mãe de Beatriz diz que quem tolera a impunidade é cúmplice da criminalidade. Inclusive, para a Lucinha, os deputados que não assinarem estão sendo cúmplices de uma impunidade, ou seja, são autores também da impunidade. Ela quer que se coloque à prova quem é a favor da vida, da justiça e da verdade. É bronca. Vamos aguardar, porque o governo tem maioria, o governo não se interessa nisso, porque Dona Lucinha tem batido diretamente, citando abertamente o nome do governador Paulo Câmara, citando abertamente. Ela continua pedindo à Polícia Federal, no caso, embora acredite que este homem seja o assassino por conta do exame de DNA, ela quer a Polícia Federal no caso. Como que a Polícia Federal pode assumir o caso? Muito simples. Muito simples. O governador, quando recebeu Dona Lucinha, não disse que era a favor da federalização da Polícia Federal no caso? Basta ele, o governador Paulo Câmara, ele faz um ofício para a Polícia Federal, no caso o Ministério da Justiça, né? Faz um ofício para o Ministério da Justiça solicitando que a Polícia Federal investigue o caso Beatriz. Simples assim. Ele não precisa ser contra, ele não precisa ser a favor. Ele simplesmente solicita. Outra situação que eu observei nesse caso é a relutância do Ministério Público em pedir que o governo solicite a Polícia Federal. Em outros casos, houve a interferência do Ministério Público. A Promotoria Pública mandou ofício para o governo solicitando que o governo encaminhasse ao Ministério da Justiça ofício pedindo, porque só pode o governador. É uma decisão do governador. Não adianta o governador dizer que é a favor, que é contra. Ele não disse que é a favor? Então é ele, a decisão é dele. Não tem mais. Nem mimimi, nem momomô. Se ele quer, até teria concordado que a Polícia Federal assuma, simplesmente manda o ofício para o Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça determina a PF a assumir essa investigação. Estou botando aqui a minha tela para vocês para falar sobre a poluição das praias. Uma situação que eu venho abordando constantemente aqui, falando sobre dejetos que são jogados nas praias, nos nossos rios, que acabam também nas praias, falando sobre a falta de
de saneamento básico nessas praias. Uma situação danada, né? Esse aqui é o boletim do CPRH, é o último boletim. Você vai vendo aqui, ó, o período, tá? De 21 a 27 é o boletim mais atual. A data da coleta, 17/1 a 18/1, né? Eles usaram 2 dias para fazer a coleta. É o terceiro boletim mensal desse mês de janeiro do CPRH. Praia de Jaguaribe, ó, imprópria, tá vendo aqui, ó? Imprópria. Praia do Pilar, Itamaracá, imprópria. Praia do Forte, ali bem na frente do Forte Orange, também imprópria. Não coletaram aqui nessa praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Yacht Club, que sempre tem problema. A Praia do Janga, ali no condomínio Roberto Barbosa, própria, e também na Rua Betânia, também no Janga, própria. Praia de Rio Doce, perto a foz do Rio Doce, também imprópria, você vai vendo aqui, ó. E ainda no Bairro Novo, né? Onde tem prédios chiques e bem ali perto do quartel da PE, da Polícia do Exército. A praia está imprópria para banho por conta de coliformes fecais. Outra praia, a Praia do Carmo, ali por trás dos Correios também, ela tá própria. Praia dos Milagres, Olinda, própria para banho. E essa praia do Pina, perto do Cassino Americano, onde tem muita gente, né, tomando banho. A gente, inclusive, faz sempre reportagem por ali. Vê, ó, impróprio para banho. Praia de Boa Viagem, própria. Praia de Boa Viagem aqui, é Posto 15, própria para banho. Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira-Mar 606, no Hospital da Aeronáutica, né? Que é quase ainda em Boa Viagem, mas já é Piedade, próprio para banho. Aí vem aqui a situação de Candeias. Olha a bronca em Candeias, ó. Praia de Candeias, Jaboatão. Avenida Bernardo Vieira de Melo, Conjunto Residencial Candeias, imprópria para banho. Também Praia de Candeias, Restaurante Candelária, que é imprópria. Aí vamos lá. Ainda em Candeias, nós temos, aliás, Praia de Barra de Jangada. Ali perto da Marina, viu? Antiga Marina dos Mares, ó, imprópria para banho. Enseada dos Corais, na frente do Canal do Boto, própria para banho. E aí, a Praia de Gaibu, na frente ali da Avenida Laura Cavalcante. Rapaz, é na frente do centro de turismo, ó. É na frente do centro de turismo. Imprópria também. Imprópria também. Aí depois, ó, vem Porto de Galinhas, próprio para banho. Que eu acho, inclusive, né? Por conta de Porto de Galinha não ter esgotamento sanitário. Se isso não mudar, se o governo não tomar uma atitude, logo nós teremos problema ali em Porto de Galinhas. Ponta de Serrambi, própria para banho. Carneiros também, ó, própria. Tamandaré, própria para banho. Ainda em Tamandaré, própria. E São José da Coroa Grande, própria para banho. Eu fiquei muito preocupado com a situação aqui de Piedade, viu? Ó, tem 3 áreas aqui impróprias para banho. E a situação do Pina, viu? Situação do Pina ali na frente do Cassino Americano, onde muita gente, inclusive muita criança, né? Essas áreas, tanto em Piedade, Praia de Candeias, a Praia de Gaibu, né? Praia de Bairro Novo, Praia de Rio Doce, essas áreas estão impróprias para banho, segundo o órgão responsável pela coleta de água, CPRH. Deixa eu falar um pouquinho sobre esta questão da variante Ômicron, porque os dados são alarmantes, são impressionantes. A variante Ômicron contamina 100 pessoas a cada 3 segundos no mundo. Mas se a vacinação avançar com a distribuição equânime de doses pelo mundo, a fase aguda da pandemia pode acabar agora, em 2022. Inclusive, com o fim de declaração de emergência sanitária global, é o que diz o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Ele fez esse pronunciamento numa reunião do Conselho Executivo lá da OMS e fez o apelo que o mundo assuma a tarefa de colocar fim à crise nos próximos 12 meses, acabar com a pandemia. Para ele, há meios de chegar a uma situação mais estável. Mas ele, inclusive, contradisse um colega da própria OMS, disse que é perigoso apostar no fim da pandemia, criticou estratégias que permitam que o vírus simplesmente circule,
tá? Essa é a opinião do Tedros Adhanom. Mas, neste final de semana, um outro diretor da OMS chegou a informar que a pandemia poderia acabar em 2022 com a transmissão. Ou seja, num primeiro momento, um integrante da OMS diz: não, a pandemia acaba com a própria transmissão, sem a necessidade até de muita vacinação. Até porque nós estamos falando sobre essa questão de vacinação, mas a distribuição de vacina é terrível no mundo. Né? Eu mostrei já a situação aqui da África do Sul, que neste momento não enfrenta problema com a Ômicron, com esta variante, mas foi onde nasceu a Ômicron, onde foi detectada a Ômicron. E a África do Sul só tem 32% da população vacinada. E mostrei aqui que Portugal continua com um problema seríssimo, com mortalidade alta, sendo que tem 89% da população vacinada. Outra situação, desse vai para lá, vem para cá, diz isso, depois fala outra coisa. Abril do ano passado, a OMS deu uma nota técnica dizendo que não apoiava a adoção de passaporte de vacinação. Inclusive, a porta-voz da OMS, Margaret Harris, disse que a organização não é a favor do documento por desigualdade no acesso aos imunizantes e por incerteza sobre se a vacinação evita a transmissão. Inclusive, a nota técnica daquela época diz assim: a Organização Mundial da Saúde não apoia a exigência de passaporte de vacinação para entrada ou saída de país devido à incerteza sobre se a vacinação contra a Covid evita a transmissão do vírus. Hoje nós já sabemos, né? Você já sabe que você pode estar muito mais protegido de uma forma grave, mas a vacinação não evita a transmissão. Tanto é que as pessoas vacinadas tanto transmitem o vírus como pegam de novo. E vejam essa situação. A atriz Elisângela, não vacinada, ela é contra a vacina. Direito dela. Né? Você pode até colocar no comentário o que você acha disso. Mas é o direito dela. Você pode não concordar com ela, mas ela é contra. A atriz Elisângela, de 67 anos, recebeu alta do hospital, que ela estava internada desde a semana passada no Rio de Janeiro. Ela teve que ir para o hospital após ser diagnosticada com Covid. Segundo a assessoria de imprensa de Elisângela, ela está fazendo fisioterapia pulmonar para evitar sequelas da doença, mas já está em casa. Então, Elisângela, ela foi para o hospital sem vacina. E o pessoal dizendo que Elisângela não tomou vacina, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não deram tanto espaço para um outro problema que aconteceu com uma jornalista, e por ironia ou coincidência, né? Tanto a Elisângela ainda é da Globo, como essa jornalista também é da Globo. A jornalista Glória Maria, que está vacinada, está com 3 doses, tá? Que é a apresentadora do Globo Repórter. Ela esteve internada e recebeu alta do Hospital do Rio de Janeiro. Ela foi internada na quarta-feira da semana passada. Ela teve Covid e apresentou complicações respiratórias. Glória Maria saiu do hospital, mas a informação é que ela não deve voltar ao trabalho imediatamente, porque ela está com um dreno pulmonar. Tá? Ela deve terminar de se recuperar em casa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com um veto de 3,184 bilhões e preservou o reajuste dos policiais. O reajuste do servidor, para você ter uma ideia, ele é menos da metade do fundão eleitoral. É muito dinheiro para esse negócio de eleição.
4,9 bilhões, 4,9 bilhões só para a eleição. Você já tá vendo que tem candidato gastando por conta, né? Ah, você acha que esse povo tá viajando para baixo para cima, muitos deles inclusive com jatinho de quê? Com dinheiro nosso. Dinheiro nosso. Dinheiro público. Já é o dinheiro do fundão. E conseguiram manter esse valor, né? Tá sendo questionado ainda no Supremo Tribunal Federal. Conseguiram manter esse valor, tá? E conseguiram manter, inclusive, diversas situações que complicam a fiscalização desse dinheiro público gasto em eleição. Uma das situações, por exemplo, é gasto com advogado. Já falei aqui que ninguém pode meter a mão em honorário advocatício. Ninguém pode meter a mão em honorário advocatício. Tem até uma cena no Tribunal Superior do Brasil, né, no Supremo Tribunal Federal, quando Joaquim Barbosa julgava o caso do Mensalão, um bate-boca, né, que o presidente teve, dizendo assim na bucha, falando, olha, eu não posso fazer nada, e eu sei, eu não posso fazer nada. De repente, por exemplo, se um assaltante de banco pega e paga o honorário advocatício com o dinheiro do assalto, eu não posso meter a mão no dinheiro. Foi o que disse na época Joaquim Barbosa. Aliás, isso ainda tá na internet aí, é só procurar que você acha, tá? O orçamento, ele chama atenção exatamente por esses valores. Por exemplo, 4,9 bilhões para eleição. Quando você vai falar do reajuste do servidor público, você tem menos da metade. Menos da metade. E no orçamento que é trilionário, o que me chama a atenção é que, se você pegar direitinho, o valor do investimento no país, ele é basicamente metade do pagamento da dívida. Olha aí o orçamento. Diário da União, despacho do presidente. O que a gente espera é que as pessoas, né, tenham curiosidade, se debrucem aí para fiscalizar. Isso aqui deve ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, né? E nesse orçamento é enorme, tá vendo? É muita coisa. Estou passando aqui para você só para você ter uma ideia. Enorme. Né? O que me chamou a atenção é que o serviço da dívida, os juros da dívida pública do país, vê aonde nós chegamos. Juros da dívida pública do país, neste momento, esses juros, eles chegam a ser metade, basicamente, do orçamento. Eu, sinceramente, vejo que a pandemia contribuiu muito com isso, né? Hoje, por exemplo, uma das manchetes nos jornais é que o número de moradores de rua em São Paulo, né, e São Paulo é uma grande capital, aumentou quase 31 mil. 31 mil moradores de rua. É muito mais que municípios, né? É enorme a quantidade de gente. Gente que ficou sem ter o que fazer. Gente que ficou sem dinheiro, mesmo com auxílio emergencial. Gente que ficou sem dinheiro. E gente que teve que ir pra rua. Gente que teve que ir pra rua. Tá morando debaixo da ponte, na pobreza absoluta. Aqui no meu estado, né, Pernambuco, uma das dificuldades deste momento é a testagem para Covid. Porque é muita gente querendo testar. É muita gente. São filas e mais filas nas pessoas tentando fazer testagem. E tem problema até mesmo nas farmácias, onde você tem que pagar de 90 a 100 reais por um teste. Até mesmo nas farmácias. A situação é braba. Você, por exemplo, coloca aí nos comentários. Você teve que fazer teste? Você sentiu? Pode ter sido gripe. E aí deu positivo, deu negativo? É muita gente procurando. Tem gente que está procurando porque teve algum tipo de sintoma e aí resolveu ir lá fazer o teste para ver se teve, se não teve.
Né? Tem gente que até depende desse teste para continuar indo ao trabalho. Porque se você tiver algum tipo de sintoma, né, o empregador manda você para casa. Fala, ó, você só volta quando você apresentar o teste negativo. E é muita gente positivando. É muita gente positivando. Bota aí nos comentários para mim. Você já fez o teste? Você já teve Covid? Inclusive, eu já comentei várias vezes aqui com vocês que eu estou vacinado, né? Trabalhei com gente que teve Covid, trabalhei com gente, inclusive, que faleceu. Que faleceu. Mas eu não tive Covid. Eu não tive Covid. Já fiz vários testes. Até porque a gente trabalha em comunicação, é teste direto, né? Você está vendo aí que várias pessoas que trabalham em comunicação, por conta desses testes constantes, vai detectando agora sem nenhum sintoma. É o caso, por exemplo, de jogadores de futebol. Direto aí, jogador de futebol testando positivo. Né? É por isso que a OMS tem essa restrição ao passaporte da vacina. Né? Porque uma das perguntas, vai ter vacina para todo mundo? O mundo todo pode ser vacinado? Nesse momento não tem. Ainda não tem vacina para todo mundo. Vacina cara, de $5. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro com essas vacinas. A vacina para todo mundo não tem. A outra pergunta que a OMS fez, a Organização Mundial da Saúde, é o seguinte: se a pessoa toma vacina, está imunizada? Está muito claro que não. A pessoa toma uma dose, 2, 3, 4 doses e ainda pega. E o pior, se pegasse e não transmitisse, né? Mas pega e transmite. É essa a situação neste momento. Bota aí para mim nos comentários, já teve Covid, você teve que fazer o teste, enfrentou dificuldade em pegar o teste, como é que está seu estado, como é que está seu município? Compartilha aqui com a gente no seu comentário. No meu estado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Variante Ômicron já corresponde a mais de 90% dos testes realizados. Ou seja, aqui em Pernambuco, a variante Ômicron chegou com força. E é por isso que os locais de testagem estão cheios. Estão confirmados 668.570 casos, recuperados 592.176, e Pernambuco apresenta 20.586 óbitos. Portugal, que se assemelha em população com Pernambuco, Portugal, neste momento, alcança um índice altíssimo da vacinação, tá? Aqui, ó. 89,1% da população vacinada. 92,7% com uma dose. E aí eu vou aqui em novos casos. Olha só o pico. Impressionante. Tá vendo aqui, ó? Olha a alta em Portugal. Tá com novos casos, 45.569. E a mortalidade voltou a subir em Portugal. Porque a média dos 7 dias, 38 pessoas morreram. E nas 24 horas já computadas, 30 pessoas faleceram. Inglaterra está abrindo hoje, vamos dar uma olhada na Inglaterra, como se encontra. A Inglaterra em baixa, inclusive está melhor do que Portugal nesse aspecto, em baixa. Mas quando chega na questão morte, ainda está preocupante a situação. Média dos 7 dias, 231 mortos, e nas 24 horas houve uma queda substancial, 58 pessoas morreram. Na Inglaterra, a vacinação muito avançada. O que me chama a atenção aqui não são nem os 72% de totalmente vacinados, mas os que receberam a dose de reforço já são mais da metade da população, 55% receberam a segunda dose. Brasil está vivendo o ápice da pandemia, pelo menos em número de casos. Novos casos aqui, ó, 122 mil. A média dos 7 dias, a chamada média móvel, 148 mil. É uma situação preocupante. Vamos ver a questão da mortalidade, que tem uma curva também aumentando. Tá vendo? 179 pessoas perderam a vida nas 24 horas. E a média dos 7 dias, 292 pessoas. Na vacinação,
nós estamos em alta, só essa terceira dose que não temos ainda muita gente, viu? Não temos aderência ainda. Mas olha aqui, ó, totalmente vacinados 69%, receberam a dose de reforço 19,4%. Cardinô. Eu estou vendo aqui que tem muita coisa fechando ou já pensando em fechar por conta da variante Ômicron. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Justiça Federal, em todos os ambientes. Já tem gente falando até na questão do adiamento da escola. Será que é o momento? Olha, a educação penou, mas penou feio com esta pandemia. Eu tenho até uma tela aqui para mostrar para você. Olha aqui, ó. Olha aqui. Unicef, 1 em cada 10 crianças não planeja voltar a estudar quando as escolas reabrirem no Brasil. Isso é agora. Isso é agora. Problema, não é? Problema. Comenta aí, deixa seu comentário sobre esse assunto também. A volta às aulas, você vai mandar seus filhos para a escola? Vai? Não vai? Muito obrigado, viu? Um bom dia.